Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 11 de julho, nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 13, o combate, a carreira, a fé. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer nos mostrar qual o sentido de combater, Senhor Jesus. É combater com uma luta espiritual, Senhor Jesus. Não é contra as coisas físicas, Senhor Jesus, as coisas terrenas, as coisas materiais, Senhor Jesus. Mas é não se deixar enredar por elas, porque o mundo não contribui em nada. Ele é totalmente contrário àquilo que Deus deseja. Por isso, o nosso coração precisa estar no Senhor. Se a gente quer ser vencedor, a gente precisa se envolver com a luta de Deus, com a luta pelo propósito de Deus. Tudo que fala de luta nesse contexto da palavra é sobre entrar no reino. Essa é a nossa verdadeira luta. Entrar no propósito de Deus, ouvir o Senhor, obedecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, fazer aquilo que Ele está nos colocando, né? Aquilo que Ele está colocando diante de nós. Você precisa tocar na palavra, se entregar ao Senhor de coração, Senhor Jesus, não deixar com que nada nos impeça de avançar. Ó Senhor Jesus, mesmo que a gente não tenha tempo de concluir as coisas, mas se a gente estiver no caminho, o Senhor vai fazer de nós vencedores. A gente precisa continuar lutando, a gente precisa continuar correndo e continuar guardando a palavra, praticando, crendo naquilo que o Senhor tem falado para nós. É isso que vai nos manter seguros, não vai nos deixar nos enredar com as coisas dessa vida que só atrapalham. Ó Senhor, a gente vai fazer de tudo, mas sempre com foco no reino, sempre com foco na vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Números capítulo 4, versículos 21 ao 23, o 30 e o 35. Ó Senhor Jesus. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 22. Ó Senhor Jesus. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Ó Senhor Jesus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 14, do versículo 17 ao 20. Ó Senhor Jesus. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Ó Senhor Jesus. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne,
porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, título de hoje. Não se enredar nos negócios desta vida. Ó Senhor Jesus. Hoje, o nosso combate não é segundo a carne. A nossa batalha é espiritual. Os versículos 4 e 5 indicam que o campo de batalha é nossa mente. Precisamos exercitar nosso espírito para combater o bom combate, guerreando contra os ensinamentos diferentes, contra as ideologias, contra as fake news, contra todo o bombardeio da mídia. Ó Senhor Jesus. Servir a Deus é um combate. No Antigo Testamento, servir a Deus era considerado um serviço militar. A palavra serviço nestes versículos no hebraico é tsaba, que significa serviço militar. Os levitas eram considerados soldados e o serviço levítico era considerado um serviço militar. Ó Senhor Jesus. Nenhum soldado em serviço deve se envolver, se enredar em negócios desta vida. Aqui a expressão soldado em serviço no grego é strateomai, que significa servir como soldado, liderar soldados para a batalha. Nesse trecho, combater o bom combate é vencer e não se deixar enredar nos negócios desta vida. Os cuidados do mundo, as ansiedades do dia a dia e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Ó Senhor Jesus. O Senhor nos chama para servi-lo, para alistar-se em seu exército, mas sempre haverá alguma desculpa que nos leva a adiar esse chamamento. Vamos adiando, adiando e assim, sem que se perceba, o tempo passa e nossa vida vai embora. Sempre haverá algo que nos impede de servir o Senhor agora. Cuidado, o Senhor nos diz, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Se queremos ser vencedores, precisamos pôr a mão no arado e olhar para frente e nunca olhar para trás. É uma questão de atitude, uma questão de estado. Não sabemos quanto do campo iremos arar, mas o que importa é que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre com a mão no arado, olhando para frente. Assim, seremos vencedores. Ó Senhor Jesus. Precisamos conhecer a palavra fundamental e a palavra profética para lutar de acordo com as normas. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A tradução exata para atleta é aquele que compete numa luta, num combate. Não é fazer as coisas de acordo com o que achamos. Tem de ser de acordo com o procedimento da casa de Deus, descrito em 1 Timóteo. Ó Senhor Jesus. Todo aquele que está envolvido no combate tem de dominar-se em tudo, tem de exercitar o espírito. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqui, a palavra atleta no grego é agonizomai e indica aquele que luta nos jogos. O contexto é de entrar no reino, ser um vencedor. Ó Senhor Jesus. Estes versículos são o testemunho de um homem de Deus, de um bom ministro de Cristo Jesus, de um modelo para todos nós, de um homem que viveu o mistério da piedade, que manifestou Deus na carne. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ó Senhor Jesus. Gostaria de encorajar você que lê esta palavra a entregar-se ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, por Tua graça e misericórdia, quero estar diante de Ti, receber de Ti uma missão. Quero ser um bom soldado de Cristo Jesus, combater o bom combate.
cumprir o encargo que tu me deste. Eu quero ser encarregado de algo, receber uma missão. Quero alistar-me em teu exército. Ó Senhor Jesus. Paulo teve tempo de concluir sua carreira. Por isso falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas para nós, a questão não é se já ganhamos a guerra, se já cruzamos a linha de chegada ou se já guardamos toda a fé objetiva. Quando o Senhor voltar, se ainda estivermos na luta, se ainda estivermos correndo, se tivermos guardado o que já ganhamos, seremos vencedores. Que o Senhor nos abençoe e nos encoraje a correr a carreira que está diante de nós. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, em sua experiência, o que é ser enredado nos negócios desta vida? Ó Senhor Jesus. É realmente você ver que você está ocupado com as coisas que estão te impedindo de servir ao Senhor. Senhor Jesus. Isso não quer dizer que, irmão, para servir o Senhor tem que abandonar tudo, tem que largar tudo. Senhor Jesus. Não, você vai continuar, mas você vai continuar servindo o Senhor. No seu trabalho você vai invocar o nome do Senhor, você vai orar ao Senhor, você vai pedir discernimento, e você vai falar de Jesus. Senhor Jesus. Né? É isso que o Senhor está mostrando. Eu vou viver focado na palavra, não vou ficar absorvido com os problemas. Tem coisa que está no trabalho, tem que resolver, você tem que executar um bom trabalho, mas você precisa fazer isso na dependência do Senhor. Senhor Jesus. Fazer isso exercitando o Espírito, porque 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho, ou seja, no trabalho, no dia a dia. Um vai ser tomado e deixado o outro. Uma será tomada e deixada a outra. Senhor Jesus, qual a diferença? É o foco, o coração. Senhor Jesus, para um é distração, é perder tempo, é fugir do Senhor. Para outro é uma oportunidade de ganhar mais de Cristo. É uma oportunidade de servir o Senhor. É uma oportunidade de estar ali diante do Senhor, diante da vontade de Deus. É isso que faz toda a diferença. A gente vai continuar fazendo planos, investindo, fazendo tudo normal, mas com o coração no Senhor. Um coração de ser uma pessoa adequada, de levar, de fazer a obra de Deus. Onde é que a gente esteja? Ele precisa realmente ter esse coração, ter uma missão diante de Deus, de cumprir a sua vontade, de ser participante da sua vontade. Isso que faz toda a diferença. É isso que o Senhor quer nos despertar. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: nos envolver com tudo aquilo que nos leva ao exercício do Espírito, porque é isso que nos leva sempre para frente. Senhor Jesus. É de fato colocar a mão no arado para arar a terra certa. Senhor Jesus. É exercitar o Espírito, né? É exercitar aquilo que vai te levar para frente, aquilo que vai te deixar focado no Senhor. A gente não pode ficar hora aqui, hora lá. A gente precisa realmente, nos manter firmes no Senhor até a vinda. Não é se eu já concluí tudo, se eu já guardei tudo, Senhor Jesus, mas é continuar lutando, continuar correndo, continuar guardando a palavra, Senhor Jesus. É continuar, é ser perseverante até o fim. Deus, ele não parou de falar, ele vai continuar falando para nos encorajar a andar, na sua direção, na direção do reino. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós, que todo o contexto que está sendo falado essa semana, de combater o bom combate, como eu falei no início da semana, o irmão mostrou para nós que não deu tempo dele entrar na parte da carreira e da fé, Senhor Jesus. E aí a gente vai fazer isso na próxima semana, a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, a gente já vai entrar na questão da carreira e da fé. Mas tudo começa pelo combate. Nosso verdadeiro combate é viver a vida de Deus, é viver aquilo que o Senhor preparou. Senhor Jesus. Por isso a gente não pode ficar distraído, mas a gente vai continuar trabalhando, quem é empresário vai continuar lidando com a empresa, lidando com as situações ali e tal, mas o seu coração está no Senhor. É como sempre fala, às vezes o irmão fala: irmão, eu estou trabalhando o dia todo, depois eu saio de casa muito cedo de manhã, eu vou trabalhar, saio do trabalho correndo, vou para a faculdade, seja aula online ou presencial, alguns lugares já voltaram presencial. Senhor Jesus, eu chego em casa muito tarde e tal, Senhor Jesus. E não dá para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é botar um uniforme, botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a rua, não. Pregar o Evangelho é viver. Senhor Jesus, eu sempre procuro encorajar os irmãos. Olha, você tem a oportunidade de pregar um Evangelho com muito mais firmeza do que aquele que está na rua. Porque aquele que vai para a rua, de repente vai encontrar aquela pessoa uma vez só.
Você todos os dias está encontrando as mesmas pessoas. Então você pode introduzir um assunto e depois dar continuidade. Depois introduz outro assunto, dá continuidade. Porque você está vendo a pessoa todos os dias. Senhor Jesus. São as mesmas pessoas que você está vendo no curso. Mesmas pessoas que você está vendo no trabalho. Óbvio que você vai ficar o trabalho todo ali. Você tem que executar um bom trabalho na escola. Você tem que estudar, né? Senhor Jesus. Mas há momentos de intervalo, há momentos de conversar sobre as coisas. Ao invés de conversar sobre as coisas triviais, ora o Senhor, busca a vontade de Deus. É isso que o Senhor está mostrando para nós. É no dia a dia, Senhor Jesus, né? Não é ser o super-herói que fez tudo. Paulo teve tempo, né, de fazer tudo, mas a gente viu, né, que foi muita fraqueza, em dor, em dificuldade, Senhor Jesus, mas sempre dependendo do Senhor. E é isso que o Senhor quer. Senão a gente fica envolvido, enredado com as coisas dessa vida, coisas que vão fazendo você adiar. Ah, agora não dá, né? Vai te impedir de servir o Senhor agora. Ah, não, mas amanhã. Não, a questão não é amanhã, é o agora. O ontem já foi, o amanhã pertence ao Senhor. O Senhor só nos deu um tempo que se chama hoje. É só o agora que eu tenho. Se eu ouvir a palavra, essa palavra tem que mudar a minha vida agora. Eu posso chegar e falar, isso aqui é interessante, mas eu vou ver só no final de semana. Senhor Jesus, não, é agora. Por isso que mostrou para nós que o serviço a Deus é um combate, né? O serviço sacerdotal era se entregar para servir totalmente numa luta, né? E o campo de batalha é onde? É na nossa mente. Alguns vão falar, não, mas eu estou fazendo as coisas de Deus e tal. Senhor Jesus. Mas aí é o que você fala, a gente não vai ficar julgando, né, quem está, quem não está. Senhor Jesus, a gente vai fazer o quê? Levar a palavra. E aí cada um precisa pegar essa palavra e levar diante de Deus. A gente vai encorajar, né, Senhor Jesus. E como ele mostra para nós, olha, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Que normas são essas? Os procedimentos de Deus. Por isso que a gente está tocando na palavra, para mostrar, olha, Deus ele quer que as coisas sejam feitas desse jeito. Senhor Jesus. Um atleta em tudo se domina. Em tudo ele exercita o espírito para alcançar algo incorruptível. E aqui a gente vê, né, duas palavras usadas no grego, né, para esse combater o bom combate, para o atleta ali. Uma é agonizomai, né, Senhor Jesus, que tem a ver com atleta, né, que é aquele que luta nos jogos, né, normalmente esse contexto de combater ali no grego ali era uma luta, né, um combate, Senhor Jesus, né? E a gente viu um outro termo em grego que é o estrateia, né, strateomai, Senhor Jesus, que é uma guerra, lutar como um soldado. Então a gente precisa ver uma pequena diferença dessas duas coisas, né, que eu ganhei essa semana. O soldado, Senhor Jesus, ele normalmente ou ele vai defender o seu terreno, né? Outras pessoas estão invadindo o seu lugar e ele tem que defender, não deixar que aconteça essa invasão. E em outros lugares ele vai invadir um lugar, Senhor Jesus, ele vai tomar posse, né, daquele lugar, né? Ele está numa guerra, ele está lutando uma guerra que não é sua, né, Senhor Jesus, uma guerra que foi orientada para ele realizar, e ele tem ali, né, as estratégias, né, para poder ficar junto, tomar um lugar, né, defender, avançar para o próximo, e assim vai. Então, por um lado, a nossa luta diante da palavra é assim, a gente vai conquistando as coisas para o Senhor, defendendo também a nossa posição, não deixar que as coisas ruins penetrem na igreja, Senhor Jesus. E essa é uma batalha espiritual, no campo da mente, Senhor Jesus. Nossa mente tem que estar focada no Senhor. Não posso deixar ensinamentos diferentes, ideologias, coisas mentirosas, Senhor, todo um bombardeio que está acontecendo, penetrar na igreja. Eu preciso realmente avançar. Por isso a gente viu aqui, né, em Números, né, o serviço do sacerdote era como um serviço militar, né? Ele tinha que estar ali o tempo todo, Senhor Jesus. Já a questão do atleta, Senhor Jesus, o atleta que vai competir, ele é voluntário. Ninguém vai competir porque, né, o soldado, ele é soldado, aconteceu a guerra, ele é convocado e tem que ir. Agora o atleta não, é um serviço voluntário. Ele vai lá, ele se prepara, Senhor Jesus, todos os dias, ele estuda, ele treina, ele estuda o oponente, ele sabe, vou enfrentar tal oponente, vou enfrentar aquele ali, vou para uma luta, vou aplicar essa técnica que se não funcionar vai ser essa, ou aquele ali é forte nessa técnica aqui, eu vou aprender a me defender, Senhor Jesus. E ele vai para algo ali específico, num período específico, e o resto ele está se preparando.
Então, a gente tem esses duas coisas, né? Uma é lutar uma coisa, né, por uma coisa, por algo que às vezes a gente não está vendo, mas está conquistando e tal. E outra, lutar de maneira voluntária. Então o Senhor está mostrando que tem horas em que Ele nos convoca, Ele nos chama. Para quê? Para a gente não ficar ocupado com coisas que vão nos impedir. Então o Senhor está mostrando, olha, desperta, você é um soldado. Você tem que prestar atenção. Senhor Jesus, tem que defender sua posição, tem que avançar e conquistar as outras coisas para o reino. Mas também existe a questão do atleta. O atleta tem que comer bem, dormir bem, treinar bem. Senhor Jesus, tem que se manter no peso, tem que se manter focado, tem que saber ali realmente todas as estratégias, tem que conhecer tudo. Senhor Jesus, e ele tem que atuar segundo a regra, tem que atuar segundo a norma. Não pode ser de qualquer jeito. Senhor Jesus. Então isso que faz toda a diferença. Por isso eu falou, ó, bota a mão no arado, mas é para ir para frente. Se você ficar olhando para as outras coisas, mas eu deixei isso, mas eu deixei aquilo, tem aquilo outro, você não vai conseguir avançar. Agora, quando você se coloca diante de Deus, Senhor, o Senhor que vai te dar a estratégia. O Senhor que vai te mostrar, é isso que faz a diferença. Eu vou, eu mostrou, tem os negócios dessa vida, tem as preocupações com a riqueza, isso tudo vai tornando a palavra, vai sufocando a palavra. Mas e aqueles irmãos que são empresários, que são ricos? Senhor Jesus, o que ele precisa fazer? Ele precisa não deixar com que essas coisas tomem seu coração. Senhor Jesus, é ser um rico de boas obras, aquele que investe nas coisas de Deus, aí é que está toda a diferença. Senhor Jesus, colocar as coisas no Senhor, é entrar. Ele mostrou todo esse conceito de luta aqui, tanto na questão de soldado em guerra, quanto do atleta que vai para um combate. Tudo é questão de tomar posse do reino, de entrar no reino, de ser um vencedor. Ninguém vai para a guerra para perder a guerra. Ninguém vai para uma competição para perder. Senhor Jesus, todo mundo vai lá para disputar o primeiro lugar. Só um vai levar. Mas aqui o Senhor está mostrando para nós que todos aqueles que estão participando, estão entrando nesse contexto do reino, todos vão ser vencedores. Senhor Jesus. É o Senhor que está nos chamando, Senhor Jesus. É o Senhor que vai nos dar a coroa. A gente já viu aqui, por um lado, a gente já iniciou a vida da igreja com a coroa na mão. Mas nos dar a coroa é colocar essa coroa na nossa cabeça, é o Senhor nos coroar de honra e de glória. Por isso a gente viu, Senhor Jesus, essa semana que Deus é incorruptível, Ele é único. Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, porque Ele não se corrompe, Ele não vai mudar aquilo que Ele deseja. Por isso a gente precisa realmente ir diante do Senhor que a gente vai ter um propósito firme também. A gente vai ver a maneira de praticar para alcançar aquilo que o Senhor deseja. É isso que faz toda a diferença. Por isso mostrou, precisa ir diante do Senhor, diante da graça e misericórdia do Senhor. Senhor Jesus, tudo vai ser resolvido e definido na presença de Deus. Diante de Deus que eu vou receber uma missão. Não posso ficar sem missão. Senão, não tem porquê. Mas quando você está bem claro, Senhor Jesus, você vai com tudo. Ó Senhor Jesus, é isso que você está mostrando para nós. Tem que cumprir, combater o bom combate. Existe um combate que não é bom, Senhor Jesus, que não vai te levar a lugar algum. Mas ele tem um bom combate, que vai levar você a cumprir o encargo, vai levar você a tornar a palavra na sua vida frutífera. Quanto mais fruto, mais firme você vai ficar. Isso é guardar de Deus para nós. Então o Senhor está nos encarregando, está nos chamando para lutar. Uma luta que muitas vezes não é a nossa, a gente vai beneficiar o Senhor. É o combate do exército. É para o todo, é para todo mundo, é para a igreja, é para a edificação. Mas tem o combate do atleta. Senhor Jesus, que é a sua preparação, a sua experiência. Senhor Jesus. Então tem coisas que o Senhor vai nos levar para a igreja. Tem coisas que o Senhor vai nos levar adiante para a nossa experiência, para o nosso fortalecimento. Então a gente precisa desses dois aspectos. Servir o Senhor para a igreja, servir o Senhor para crescer em vida. Servir o Senhor é obra e vida. Senhor Jesus, é a vontade de Deus e o avanço também da minha pessoa. Eu preciso ser uma pessoa adequada. O soldado, ele tem que fazer uma luta adequada, uma guerra adequada. O atleta tem que ser uma pessoa adequada. Um atleta que só aprendeu lá as doutrinas, ali, os ensinamentos da luta, mas ele não se aplica, ele não treina, ele
ele não entra em forma, ele não está se dominando, ele não alcança o bom resultado. Então isso está mostrando para nós. O soldado tem a estratégia, não vai atuar sozinho, mas o competidor, muitas competições são 1 contra 1. É uma pessoa ali, né, batalhando. Senhor Jesus, por isso que mostrou, a gente precisa continuar fazendo de tudo com a presença do Senhor, com o coração no Senhor, Senhor, de maneira adequada, lutar segundo as normas, segundo aquilo que o Senhor determinou, ó Senhor Jesus, segundo a vontade de Deus, segundo o procedimento da casa de Deus. Então, tem uma maneira de se fazer isso, e é isso que o Senhor está nos chamando, para fazer da maneira dele, para entrar no reino dele, para receber o galardão dele. Senhor Jesus, ele vai ser o nosso galardoador, ele é que vai entregar tudo para nós. Senhor Jesus, a nossa parte é não se enredar com as outras coisas, mas nos comprometer, né, nos alistar naquilo que o Senhor está fazendo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.